Ainda estou vivo. Capítulo 2. Ascensão de Teresa à presidência do Partido Animais da Boa Vontade, ABV, marca um novo capítulo na política ambiental e na proteção dos direitos animais. Com um compromisso inabalável pela conservação e uma perspectiva inovadora, Teresa conseguiu, durante a reunião decisiva com os membros do partido, apresentar uma visão convincente que não apenas reafirmou a confiança em sua liderança, mas também pavimentou o caminho para futuras iniciativas legislativas. Com o apoio unânime do partido, a primeira grande iniciativa de Teresa foi propor uma nova lei, conhecida como Constituição da Floresta. Essa legislação ambiciosa visa estabelecer diretrizes rígidas para a preservação das florestas nacionais, promovendo o uso sustentável dos recursos e garantindo a proteção da biodiversidade. A proposta inclui medidas como a proibição de desmatamento em áreas críticas e a promoção de programas de reflorestamento, que são cruciais para a recuperação de habitats destruídos. Além das políticas de conservação direta, a Constituição da Floresta também propõe a criação de corredores ecológicos que conectarão diferentes reservas e parques nacionais, facilitando o trânsito seguro de espécies entre áreas protegidas. Esta medida é essencial para a manutenção da diversidade genética das populações animais e para a prevenção de conflitos entre o desenvolvimento humano e a vida selvagem. Teresa enfatizou a importância de integrar as comunidades locais nesses esforços, oferecendo incentivos para práticas agrícolas que respeitem os limites naturais. Para garantir a implementação eficaz dessas políticas, Teresa propôs a expansão dos programas de educação ambiental nas escolas e comunidades. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental e sobre as ações práticas que cada indivíduo pode adotar para contribuir com esse esforço. A presidente do ABV também destacou a necessidade de fortalecer as leis contra o tráfico de animais silvestres, uma problemática persistente que ameaça várias espécies nativas. Finalmente, reconhecendo que a mudança climática é uma ameaça onipresente que agrava todos os outros desafios ambientais, Teresa está mobilizando o partido para apoiar iniciativas globais que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ela defende uma transição energética do país para fontes renováveis e a implementação de políticas de economia verde que possam alavancar o desenvolvimento sustentável sem comprometer a integridade ecológica. Com estas ações, Teresa e o ABV esperam não apenas proteger o ambiente natural, mas também liderar pelo exemplo, inspirando outras nações a seguir um caminho similar. Aprovada sob o olhar atento e o sorriso maroto de Teresa, a lei escreveu e não leu o pau comeu. Não era uma simples legislação ambiental, mas uma verdadeira declaração de guerra contra o desmatamento e a exploração irresponsável da floresta. E para garantir que essa guerra fosse vencida, eles colocaram no comando ninguém menos que Demóstenes, o Dezão, como era carinhosamente conhecido nos círculos ambientais. Sim, ele era um extraterrestre, mas somente a Teresa tinha conhecimento. Embora sua capacidade de aparecer onde você menos esperava pudesse sugerir o contrário. Somente Dezão era o imbatível de fato, o que poderia acabar com a máfia ali emplatada. Dezão, apesar de seu nome sugerir uma deidade grega ou um herói de outra galáxia, era apenas um humano extraordinariamente dedicado à causa ambiental. Ele tinha um faro para detectar infrações ambientais que alguns diziam ser sobrenatural. Talvez fosse o resultado de anos passados nas florestas, ou talvez fosse apenas sua dieta rica em cenouras orgânicas, quem poderia dizer? O que importava era que Dezão não brincava em serviço. Quem derrubasse uma árvore sem permissão descobriria rapidamente o significado literal de escreveu e não leu o pau comeu. O primeiro grande teste da lei veio quando um empresário ousado tentou subornar Dezão com uma fortuna em dinheiro e um passe vitalício para o melhor spa de algas do país. Dezão, com seu estilo dramático, simplesmente enquadrou o cheque e o pendurou na parede de seu escritório, um lembrete de que, no seu reino, até a tentativa de corrupção era transformada em decoração de interiores com uma pitada de ironia. Sob a liderança de Dezão, a aplicação da lei se tornou um espetáculo. Ele gostava de realizar suas batidas ecológicas vestido de guarda florestal, completo com um chapéu que teria feito Indiana Jones invejar. As operações eram tão teatrais que os infratores muitas vezes ficavam confusos, sem saber se estavam sendo presos ou participando de uma peça experimental sobre a destruição ambiental. Mas nem tudo era drama e comédia na gestão de Dezão. Ele também iniciou programas de educação ambiental inovadores, utilizando marionetes feitas de materiais reciclados para ensinar as crianças sobre a importância da conservação.
Essas aulas se tornaram tão populares que até os adultos começaram a assistir, embora muitos insistissem que estavam ali apenas para acompanhar os filhos. Com isso, a Lei Emp se tornou não apenas uma ferramenta de governança, mas um movimento cultural, redefinindo o engajamento cívico com um toque de irreverência e esperança. A turma do SPI, Somos Poderosos e Invencíveis, não era exatamente o que você chamaria de uma organização criminosa tradicional. Mais parecidos com um bando de desajustados de um desenho animado, seus membros eram tão peculiares quanto perigosos, pelo menos em suas próprias mentes. O líder, o macaco prego Januário, tinha mais planos do que pelos, e cada um deles era mais mirabolante que o último. Sua habilidade em escapar de enrascadas era tão afiada quanto sua habilidade de entrar nelas. Seu segundo em comando, o gato preto Zeca, era o mestre da fuga, capaz de desaparecer como fumaça sempre que uma luz se acendia, uma habilidade particularmente útil em festas surpresa e reuniões familiares indesejadas. Filó, a macaca namoradeira e vaidosa, era a charmosa sedutora do grupo. Seu truque favorito era piscar seus longos cílios enquanto furtivamente roubava bananas e corações, nem sempre nessa ordem. E então havia Chicó, o veado galheiro, cuja habilidade especial era se enroscar em qualquer situação com a mesma facilidade com que seus galhos se enroscavam em linhas de varal, geralmente causando um caos hilário. Por último, mas não menos importante, estava o Tatu Bola, o especialista em escavações do grupo. Amante de todas as coisas subterrâneas, ele era famoso por iniciar projetos de túneis que, inevitavelmente, levavam a lugares completamente inesperados, como a cozinha de Dezão, o que gerava um encontro bastante explosivo e sujo. Juntos, eles formavam uma equipe que, apesar de suas intenções nem sempre nobres, frequentemente acabava fazendo mais bem do que mal, principalmente por acidente. Seus esquemas para dominar a floresta eram tão complexos que frequentemente esqueciam o que estavam tentando fazer no meio do caminho. Enquanto isso, Dezão e sua equipe observavam divertidos, sabendo que a próxima atrapalhada da turma SPI provavelmente acabaria em uma nova lição de conservação ambiental ou, pelo menos, em um excelente material para a próxima aula de educação ambiental.